Então a gente tem aprendido muita coisa, né? A gente aprendeu o que é achatar a curva, né? Antes ninguém sabia o que era isso, essa história aí de achatar a curva e tal. O pessoal inventa cada coisa, né? A gente aprendeu o que é pandemia, né? Ninguém sabia o que era isso. A gente aprendeu a usar máscara, né? Ou, né? Na verdade, a gente não aprendeu ainda. Tem certas coisas que a gente não vê a hora de acabar, na verdade. E, de fato, nossa vida ela vai mudando e a gente vai inserindo coisas na nossa vida. E algumas dessas coisas vão nos trazendo, inclusive, tristeza, né? Ansiedade, medos. E, de fato, a gente vai vivendo dessa forma, né? Então, a gente... É interessante, por exemplo, quanto menos a gente sabe de algo, né, e talvez a gente não sabe nada sobre o vírus, né, e as pessoas começam a falar e tal, e bem no começo, né, a gente ficou bem apavorado, com um monte de história que começou a ser feita, e até notícias falsas, e quanto mais falsidade parece, né, quanto mais mentira que a gente vai acreditando, menor vai sendo a nossa fé vai diminuindo proporcionalmente. E, né, então, por exemplo, a gente descobre que o vírus é que nem uma galinha, né, ele só voa 1 metro. Já viu disso? A galinha, né, é o vírus galinha. Então a gente fica a 1 metro, a gente está seguro do outro. Então, certo conhecimento sobre o assunto vai nos trazer, vai nos ajudar a ter mais tranquilidade acerca do próprio assunto. E, de fato, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem respostas para as dificuldades que às vezes acabam se impondo sobre a nossa vida. E o que eu quero falar o assunto que eu quero falar especificamente é o assunto da fé e às vezes a falta de fé. A gente tem esse texto bastante conhecido, inclusive, né? Você deve conhecer essa história lá em Marcos 4:35, é o texto que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver o texto bíblico, analisar ele, entender o que estava acontecendo com os discípulos, né? Lá o texto vai falar da falta de fé dos discípulos e como que Cristo traz uma fé que é viva, que é verdadeira e que pode transformar algum conhecimento, e nesse caso conhecimento acerca do próprio Deus, que vai nos trazer uma fé que vence inclusive o medo. Existem várias consequências da gente desenvolver o medo na nossa vida, né? Ansiedade, a Bíblia fala que a gente deixa de ser aperfeiçoado no amor, olha que interessante, a gente ama menos quando nos falta a fé. E o próprio livro de Apocalipse, né, fala que os medrosos, né, eles não vão estar no céu. Então, a própria questão de medo, ela pode ser um sinal de que a nossa fé em Cristo ela não existe, ou ela não é suficiente. Então, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus que nos guia e nos ensina acerca de diversos assuntos, e o medo e a fé é uma delas. E tem vários medos que a gente pode ter nessa vida. Eu não sei de que você tem medo. Eu sei que alguns têm medo, sei lá, de barata, lagartixa, essas coisas que nos apavoram, né? E eu trouxe aqui umas fotos aqui esse aqui é um brinquedo, daqueles brinquedos de parque de diversões, e esse aqui é um dessas casas do terror e tal. E tem um momento que essa casa do terror lá tem um susto e eles tiram uma foto do pessoal. Então você vê ali o pessoal apavorado, né? E é um momento bem específico. Eu gosto das caras dos sujeitos, ó. Esse aqui... Eu gosto da cara desse cara ali, que parece que ele está afogando ali no meio. É um pavor, né? Medo. Esse aqui não quer nem saber o que está acontecendo. Esse aqui olhou apavorado para o negócio. Esse aqui a família toda se abraçou. Aqui a mulher se escalou a outra aqui. Aqui os caras, os machos aqui, né? Esse aqui se escondeu do medo, né? Algo apareceu lá. A turma de amigos lá, todo mundo apavorado. Então, né, várias formas que a gente tem a lidar e reagir ao medo. Esse aqui se esconde atrás da mulher. Esse é macho. Eu gosto dessa foto aqui. Essa foto aqui, o cara, né, parece que ele tem coragem e apesar do medo tá puxando a esposa, né? Vamos adiante aqui, ó. Mas o medo ele pode nos paralisar, né? E muitas vezes a gente encara situações, eventos, momentos na vida onde a gente fica paralisado, às vezes, inclusive a situação. E lá na palavra de Deus, então em Marcos 4:35, acontece um momento desses. Acontece um momento onde o medo ele toma conta do evento. Acontece um evento específico e o medo toma conta dos discípulos. Versículo 35 ele começa a explicar o que está acontecendo. Naquele dia,
ao anoitecer, então Jesus e os discípulos estavam numa cidade à beira do mar da Galileia, e Jesus então, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Naquele dia ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E isso é uma afirmação importante. A gente, normalmente, nesse versículo parece ser a introdução da história, mas ele é a essência da história, está nesse versículo, na frase que Jesus coloca. Ele diz: vamos atravessar para o outro lado. E a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que lá no meio os discípulos vão ter medo e tal, tudo mais, e eles esquecem dessa afirmação inicial de Jesus. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. Só que os discípulos, no meio do caminho, eles esquecem isso. Eles esquecem que Jesus havia dito para eles que eles iam para o outro lado. E aí o que aconteceu? Versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, né? O próprio Jesus foi no barco com os discípulos, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então, Jesus havia trazido um ensino daquele lado, ele tinha trazido um consolo, inclusive, para o povo, e ele trouxe para os discípulos aqui uma promessa. E existiam ali, então, como disse ali, barcos que o acompanhavam. Vamos ver um pouquinho o que acontece de fato lá. Isso aqui é uma foto do mar da Galileia, que é um mar todo rodeado por montanhas. Você consegue ver aqui, né? Ele tem montanhas ao seu redor. E as cidades, então, são encravadas ali na costa dessa montanha. Muito provavelmente o discurso de Jesus... o discurso do monte foi num desses montes na beira do mar da Galileia. E esses aqui eram os barcos da época. Esse aqui é um achado arqueológico bem interessante que eles têm lá nos museus da região. Esse aqui é um barco realmente da época dos discípulos. Eles não sabem se talvez, né, alguns dizem: esse aqui é o barco de Jesus, né? Não necessariamente foi um barco que foi encontrado lá, mas ele é de fato dessa época. E eles fizeram então uma recriação como possivelmente eram os barcos. Então tem aqui algumas propostas de como de fato eram os barcos. Naquela época eram, né, alguns barquinhos pequenos, assim, não traziam grande segurança, né? E de fato, quanto maior o barco, maior a segurança, ou pelo menos maior a sensação de segurança que a gente pode ter num barco desses. Isso aqui é uma representação. Isso aqui na verdade não, é uma foto bem antiga daquela região. Eles têm aí, isso foi colorido depois, mas é uma foto bem antiga de como eram os barcos possivelmente da época. E o Mar da Galileia, então, ele está numa região geográfica bem interessante, se tu olhar. Botei dois mapas aqui, né? A mesma região. Então a gente tem aqui, ó, é o Mar Morto, né, que a gente ouve falar bastante. Tem o Rio Jordão e o Mar da Galileia é esse pequenininho aqui em cima, né, que é Israel. E desse lado aqui vai ser o Mar Mediterrâneo. A Mediterrânea é grandão para lá. Então, olhando mais de perto, a gente tem ali as cidadezinhas que eu falei que são ao redor do Mar da Galileia. E é interessante que esse Mar da Galileia, na verdade, é pequenininho, né? Se a gente vai comparar, eu fiz uma medição lá esses dias, e ele tem 10 quilômetros. E não fiz a medição no mar, né? No Google mediu o mar. E eu reparei, ele é o mesmo tamanho da Lagoa dos Barros, que é aquela que a gente passa indo para a praia. Quando você está indo, antes de Osório, ali aquela lagoa à direita, é mais ou menos o mesmo tamanho. Então, uns 10 quilômetros mais ou menos desse lado até esse. E é talvez o trajeto que eles iam fazer. Então, eles estavam se preparando para fazer esse trajeto, né? Jesus diz: vamos para o outro lado. E eles então, né, junto com alguns outros barcos, vão atravessar então o Mar da Galileia para fazer ministério do outro lado. Jesus queria falar na cidade do outro lado. Versículo 37 continua e diz o seguinte: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então já era sabido que essa era uma travessia possivelmente perigosa, e existem algumas travessias, né, que são conhecidamente perigosas. Esses dias eu gravei um videozinho, não sei se vocês viram na internet, que eu descrevi uma das travessias. Eu morei por 2 anos lá no Pará, e a gente andava muito de barco para lá e para cá. E uma das travessias que eu fiz lá, de barco, foi uma travessia que eles chamam de Vai Quem Quer. É bem interessante, esse é o nome do negócio, Vai Quem Quer. E aí eu e os meus amigos, a gente quis, eles têm que querer, e é exatamente, e é bem interessante. Tem o Vai Quem Quer, é uma ilha, e tem o Vai Quem Pode, que é mais longe, né? Tem poder, esse aí não é para qualquer um.
Então a gente quis e foi no Vai Quem Quer, e me falaram que a volta do Vai Quem Quer no final da tarde era uma travessia dessas que eles chamam então travessias perigosas. E no retorno, então, eu nunca tinha passado por uma tempestade grande que nem naquele momento. Era um barco maior do que esse ali, que foi isso ali, devia ter umas 100 pessoas talvez num barco assim, um barco maiorzinho. E aquela coisa começou a mexer e tal. E eu gosto sempre de olhar na cara do piloto do barco, né, o timoneiro lá. Se ele está preocupado, aí você tem que se preocupar. E normalmente, quando tem alguma, né, eu sempre ia lá olhar a cara e o cara geralmente estava bem tranquilo e tal. E dessa vez eu fui lá e eu vi que o cara estava preocupado, assim, estava tentando pilotar todo errado, assim. E aí ali, então, eu fiquei com medo. De fato, as ondas, né, vinham, batiam contra o barco e tal. E o povo estava todo apavorado. E tem várias tempestades, às vezes, que se abatem na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente menos está esperando. Né? Ninguém de nós estava esperando, talvez, uma pandemia. Né? Ninguém de nós, talvez, estava esperando uma baixa na economia. Ninguém de nós estava esperando isso. E as coisas, de fato, vêm, as piores tempestades vêm quando a gente não está esperando. E assim como o versículo fala, né? Então, as ondas se lançaram sobre o barco e esse foi se enchendo de água. E cada vez mais enchendo de água. E obviamente todo mundo sabe o que acontece com um barco que enche de água. Ele vai cada vez, né, um pouquinho mais afundando e afundando. Cada gotinha de água a mais é um perigo a mais para dentro do barco. Outra coisa que a gente tinha lá no Pará, todo barco tinha alguns potes de margarina. E é engraçado que o pessoal que chegava novo nunca sabia, né? Por que é esses potes aqui dentro? Até eu levei uma turma da igreja esses tempos para uma viagem para lá. E aí a gente foi num barco grande, devia ter um barco com umas 20 e poucas pessoas e tinha vários potes de margarina dentro. E o pote de margarina é para ficar tirando a água do barco. Assim, você fica tirando. É bem interessante isso. Então o barco, conforme ele vai enchendo, você vai tirando o perigo de dentro e todo mundo vai trabalhando junto para, então, os barcos mais velhos, mais antigos, né? Alguns você põe o dedo, assim, fica tentando segurar. Então quanto mais barato você paga na viagem, né, mais você tem que trabalhar durante ou enfiar o dedo no buraco ou ficar tirando com o pote de margarina. E eu penso, né, que os barcos da época ali, eles tinham aí talvez bastante dificuldade nessas áreas, né? Não tinha materiais, né, muito desenvolvidos para fazer os barcos, e isso trazia então um grande desespero para os sujeitos lá, né? Isso aqui é uma foto do Mar da Galileia nos dias de hoje, em dias de tempestade. E quando a tempestade se abate, mesmo que é um mar tranquilo, mesmo que você conheça, né, os perigos do mar e tal, ainda assim, quando as ondas pegam, isso aqui também são fotos lá do Mar da Galileia, em épocas que a coisa pega de fato, então você de fato não quer estar nesses lugares. Aqui tem como mais ou menos era o barco ali, ó, o tamanho do barco. Ali o tamanho de umas 5 pessoas deitadas. Então, se Jesus estava deitado, dormindo, né, ele já ocupava um lugar interessante. Aí tem como seria o sujeito de pé no barco também, né? Então, às vezes a gente pensa, né, um barco grande e Jesus lá no porão, dormindo sozinho, né? Não, possivelmente Jesus estava ali meio ao redor dos discípulos. Então, vamos imaginar dessa forma que provavelmente era como a coisa estava acontecendo. Diz o texto que Jesus estava na popa, então ele estava na parte de... Agora esqueci se a popa é atrás ou na frente. Estava numa das extremidades do barco. E ele estava, diz ali, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essa frase dos discípulos parece ser uma colocação normal, mas é de certa forma uma repreensão. Eles estavam trazendo uma repreensão sobre Jesus. E é uma repreensão, na verdade, dura. Eles trazem: e aí, Jesus, qual é que é? Nós vamos que está morrendo e tu não está nem aí. E de fato essa ideia de estar dormindo, né, quando a gente dorme tranquilamente, é porque a gente não está se importando com algo que está acontecendo. Ninguém consegue dormir diante de uma grande tempestade, diante de um grande perigo. A gente não consegue dormir, a não ser que a gente tenha uma paz muito grande de espírito. E a Bíblia fala, inclusive, né, que a gente pode dormir quando a gente está tranquilo. E aparentemente o que os discípulos percebem aqui é que Jesus está tranquilo enquanto eles não estão. E isso, de certa forma, traz
uma irritação para eles. E eles fazem uma repreensão para alguém que estava fazendo algo, inclusive, certo. Jesus, então, tinha uma fé, claro, diferente dos discípulos, e entendia que aquilo lá ia ser tranquilo. Mas os discípulos não viam dessa forma, e eles repreendem Jesus. Quantas vezes será que na nossa vida, né, a gente, mesmo estando errado, a gente não repreende alguém? E isso acontece às vezes nos nossos casamentos, né, na nossa relação pai e filho, né, nós mesmos errados acabamos repreendendo alguém por falta às vezes de fé ou por medo às vezes de que algo vai acontecer, e isso muitas vezes é se guiar pelos sentimentos e não se guiar pela fé. A gente toma decisões muitas vezes baseadas no sentimento e não uma decisão baseada na fé. E não quer dizer que a gente deve tomar decisões não sábias, né? Vou fazer pela fé, tomar uma decisão só pela fé, mas muito mais pela fé e conhecimento do que pelos sentimentos. Muitas vezes a gente toma más escolhas, toma más decisões baseadas somente ou principalmente nos nossos sentimentos. E às vezes a gente vive a vida de forma nervosa, porque muitas vezes nós estamos ignorando o guia da nossa vida, né? A pessoa que está de fato guiando a nossa vida. E eu falo de pequenas e grandes decisões. Então, por exemplo, quando a gente decide ou quando a gente se permite, né, ter maus pensamentos, e a gente aqui estava orando sobre isso, né? Quantos maus pensamentos a gente teve, coisas que nos provocaram, né, falta de sono, ansiedade, tristeza, né? Então a gente falou, por exemplo, sobre uma perda possível de emprego. Então quando isso acontece, ou uma perda do negócio, você tem um negócio, você está, né, ansioso que isso vai acontecer. E muitas vezes, né, a gente acaba criando cenários, a gente começa a imaginar coisas. Mas se eu perder meu emprego, aí isso vai acontecer, eu não vou conseguir pagar a minha casa, e aí eu vou para a rua, e aí eu estou, né, ou eu não consigo manter o meu status de vida, não vou conseguir manter o plano de saúde, tal. São sempre linhas de pensamento. A gente vai criando cenários. Olha que interessante é isso. A gente tem um mau pensamento inicial que ignora a presença de Cristo. A gente pensa, não, agora a coisa vai desandar, tal coisa vai acontecer. E aí a gente cria cenários, consequências do que está acontecendo, não baseadas na fé, né? Numa fé em Deus que tem paz e tranquilidade, mas simplesmente baseado no que eu posso fazer. E a gente se sente às vezes impotente em relação à situação. Vou perder meu emprego, então eu vou, né, tenho essa dívida, e essa dívida vai tomar meu carro, vão tomar minha casa, vão tomar minha família, e, né, se torna um grande cenário, e a gente está preocupado já pensando, mas onde é que eu vou morar? O que eu vou fazer? Vou estar morando na rua. E não percebe que isso tudo, né, nem aconteceu, nem perdi às vezes meu emprego ainda, então eu estou preocupado com possíveis cenários que eu vou criando, e eu vou, tal coisa, vai virar isso. E isso são maus pensamentos. A Bíblia fala para a gente controlar os maus pensamentos. E os pensamentos maus, eles podem se abater sobre nós, e eles vão vir muitas vezes, né, durante a noite, né, pensamentos de preocupação e tudo mais. Mas se a gente volta para o início, a gente tem que pensar, aonde tem faltado fé? Será que eu não estou tendo fé em tal aspecto? Ou que promessas que Deus tem me dado? Percebe como os discípulos não fizeram isso? Eles não voltaram para a parte inicial, onde Jesus tinha dito, vamos para o outro lado. Eles não tiveram fé em Cristo. Eles não acreditaram. Eles estavam agora no meio do caminho, concluindo que eles iam morrer. As ondas iam se abater sobre o barco, eles iam cair do barco, ou o barco ia afundar, algo ali ia acontecer, e aquilo que Jesus tinha dito não ia se cumprir. E essa era a principal preocupação deles. Claro que no fim das contas, eles estavam temerosos pela própria vida deles. Então o que Jesus fala, né? A gente conhece a história, mas vamos ver no versículo 39, diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, né? O mar ficou tranquilo. Existe uma frase bem famosa, né, teve o Charles de Gaulle, que era um dos presidentes da França lá, ele trouxe uma frase que diz assim, o fim da esperança é o começo da morte. E de fato, muitas vezes,
a gente cancela a esperança. A gente vive pela esperança, mas a gente vive também cancelando e ignorando as esperanças que a gente pode ter. E de fato, né, hoje a gente fala muito sobre depressão, tristezas constantes, e uma das descrições da depressão é a completa falta de esperança. É o fim da esperança de que qualquer coisa possa mudar. Quando quando uma pessoa entra em profunda depressão, a esperança dela é que nada vai acontecer, que nada vai mudar. E ali acaba-se toda a esperança, na verdade. Então, por isso que existe essa incompatibilidade, né, entre a vida cristã e a depressão. Se a gente de fato deposita a nossa fé em Deus, a gente sempre pode crer que as coisas vão mudar. E mesmo que as coisas vão muito mal, a gente sabe que no fim das contas, Deus ainda vai salvar a nossa alma. Então a gente pode pensar, né, o pior cenário que pode acontecer, onde você pode morrer. Teve um debate essa semana, né, que foi um desses governadores aí falou, né, o que é pior do que a morte? Então eles estavam falando, esse debate de economia e deixar as pessoas morrer, né, não deixa a pessoa morrer, gera empregos e tal. O que é pior que a morte? E Jesus fala, né, que pior do que a morte é ser condenado pelo próprio Deus. E pior do que morrer, Jesus fala, né, existem aqueles que podem matar, mas existe aquele que pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Então, pior do que a morte seria ser lançado no inferno. Então, pior do que a falta de esperança é quem está por trás da falta de esperança, que é o nosso próprio inimigo, que é o próprio Satanás, que nos traz falta de esperança, que está esperando os maus pensamentos, inclusive, para agir na nossa vida. E a gente não pode deixar que isso tome conta da nossa mente, que essa falta de esperança se torne uma prática na nossa vida. Muito pelo contrário, o próprio Jesus, ele completa, aqui nesse momento, aqui no meio do mar, ele completa aquela obra que ele iniciou. E a gente não sabe quando que isso vai acontecer na nossa vida. Quando a gente está passando pela tormenta, passando pela tempestade, a gente não sabe qual que vai ser o momento em que Jesus vai acalmar tudo. Jesus não prometeu que a gente ia manter o nosso emprego atual, Jesus não, a gente às vezes, eu tenho fé que Jesus vai manter esse emprego e tal, e toma decisões baseadas nisso, seria uma má fé. Jesus não nos prometeu isso, mas Jesus nos prometeu outras coisas. E por isso que é importante nós conhecermos o próprio Deus, para saber as coisas que de fato Ele nos prometeu. Olha o que Jesus fala no versículo 40. Logo em diante, então estava ali 40, Versículo 40, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então você percebe que o medo e a fé são coisas opostas. E quando a gente fala, não, ok Senhor, eu confio em Ti, mas eu tenho medo. Então Jesus nesse momento ele diz, será que você ainda não tem fé? E um estudo interessante para a gente fazer acerca dos discípulos e o tempo que eles passaram junto com Jesus é entender como que a fé dos discípulos funciona. Em qual momento que os discípulos vêm a crer de fato em Cristo e entender, não, Jesus é de fato o Salvador, Jesus é de fato Deus. E a gente vê ao longo da história dos evangelhos isso acontecendo na vida dos discípulos, Primeiro acontece com um deles, depois outro, e chega lá no final, a gente vê que o próprio Judas ele não tinha entendido, Ele não tinha entendido o que era a verdadeira fé, não conhecia na verdade o próprio Cristo. Então, quando Jesus pergunta, ainda não tem fé? Ele está dizendo, olha, esse medo que vocês têm, ele mostra uma coisa. E essa é a análise do medo que é interessante a gente fazer. Será que no nosso medo falta fé? Será que naquelas coisas que nos preocupam, seja falta de emprego, seja falta de dinheiro, seja falta de saúde, Jesus pergunta, será que você ainda não tem fé? E é por isso que a gente tem que andar pela fé e não guiado pelos nossos sentimentos. E quando os sentimentos começam a guiar a nossa vida, a gente tem que olhar para trás e pensar, aonde tem me faltado a fé? Nós temos que ajustar também o foco, buscar ser corajoso. Existe essa pintura famosa, do tal do Rembrandt, ele pintava
temas bíblicos, né? E esse aqui é o tema desse texto bíblico aqui de Marcos 4, que é a grande tormenta, o quadro dele. E quando a gente olha mais de perto, a gente vê, né, bem interessante ali, claro que esse aqui, o Jesus sempre é diferente dos outros, né? Então aqui está Jesus, e alguns discípulos estão lá, né, agarrados nas velas e tentando fazer a coisa funcionar, e alguns vão até Jesus, né? Alguns vão lá conversar com Jesus, e cada um tem, é estranho, né, o Jesus é meio estranho. Isso que eu não gosto dessas pinturas dessa época, assim, né? Jesus é sempre o mais estranho dos outros, de todos. E nessa pintura a gente vê que cada um tem o seu foco, né? Um está agarrado na corda, um está agarrado na vela e tal, mas nenhum deles está de fato, quer dizer, alguns deles de fato se viram para Jesus e ajustam o seu foco, né? Vão no foco do que é a verdadeiro. E se a gente olha, né, as condições, né, olha para a imagem lá, as condições que eles estão passando lá são condições de desespero. E no momento de desespero, né, nós vamos nos amarrar ao que nos parece mais seguro. E o que parece para eles mais seguro lá, claro, né, vamos ajustar o barco, pega o pote de margarina, tira a água do barco, né, cada um vai ter a sua ideia do que é mais seguro. E mesmo quando as coisas fogem de controle, a gente pode ter acesso a Jesus. Mesmo quando as coisas parecem fugir de controle, a gente tem que buscar a Jesus e nos achegar a Jesus. E ficar firme nas promessas. Ficar firme, por exemplo, né, no caso dos discípulos, em acreditar que Jesus tinha dito, vamos para o outro lado. E às vezes a gente não consegue ajeitar a situação. E muitas vezes, frequentemente, o que a gente quer fazer é tentar consertar a situação. Quebrou o mastro, né? Vamos consertar o mastro. Né? Furou a vela, está entrando água, tira a água. Consertar a situação, ao invés de mudar o nosso foco e olhar para Jesus e ter fé de fato em Jesus. E se a nossa fé ela se baseia na nossa conta bancária, a nossa conta bancária ela pode naufragar. Nossa fé se baseia numa família feliz, né? Enquanto eu tiver minha família, está tudo bem. Né? Isso pode naufragar. E a nossa fé ela não se baseia no barco, porque o barco pode afundar. Mas a nossa fé é naquele que criou o próprio mar e criou as ondas. E é por isso que Jesus mostra o seu controle sobre isso. Ele mostra o seu controle sobre o mar e sobre a tormenta, porque Ele próprio criou essas coisas. E quando a gente ajusta a nossa fé, a gente percebe que o próprio Deus criou todas essas coisas. E Ele está no controle dos nossos empregos, das nossas finanças, da nossa conta bancária, da nossa saúde. Jesus está nos guiando nessas tormentas. Lucas 12, que foi o versículo que eu citei agora há pouco, 12:4 diz ali, né? Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse é o que vocês devem temer. Mesmo se eu morrer, né, mesmo que essa situação, né, mesmo que a gente pegue o coronavírus e morra, né, não é esse o temor que nós devemos ter. Jesus deixou isso bem claro. Mesmo se eu morrer, se eu tiver fé, eu não vou morrer. E as consequências para quem vive com medo são essas. São de passar a eternidade longe de Deus. E os discípulos lá estavam apavorados, né? Versículo 41 de Marcos 4 diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não tinham entendido ainda o que é lidar biblicamente com as suas emoções. A gente vê que as emoções deles estavam diretamente ligadas às circunstâncias. As circunstâncias, as coisas que aconteciam é o que controlavam as suas emoções. E muitas vezes é assim na nossa vida. As situações, as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo controlam os nossos sentimentos e controlam então as nossas reações. Então a gente tem reações de ira, né?
agora, né, isso tudo é culpa da mídia, isso tudo é culpa do governo, e aí fica bravo com o governo, xinga Bolsonaro e tal, né, como se fossem os culpados, e tem gente que está lidando dessa forma, você vê isso, né, tem gente que está lidando, né, a culpa é do ministro da saúde, né, e demonstra sua ira, às vezes no seu Facebook lá, né, então se ira contra a situação, porque tem uma má percepção das situações e das circunstâncias, e não tem uma reação de fé, tem uma reação de ira, ou pode ser uma reação de medo. Então, vários tipos de reação podem acontecer. Tristeza, né? Pode ser que a pessoa se fecha em si mesma, várias más reações às circunstâncias. As emoções, elas não são erradas, o pecado não é, né, ter uma má emoção, mas ela vai nos direcionar ao pecado. Então a má emoção vai muitas vezes nos direcionar. E a gente muitas vezes vai se deixar dominar pela emoção. E a emoção então vai nos fazer, né, demonstrar ira, xingar pessoas, né, gritar com pessoas. É interessante que eles falam que as estatísticas agora, né, de crimes baixaram por tudo que é lugar, mas os crimes feitos em casa, né, como é que é, os domiciliares, né, onde a briga dentro de casa, isso tem aumentado um monte. Claro, né, tem mais contato e tal, mas também tem todas essas questões de medo, né, desemprego e todas as circunstâncias que nos geram emoções, e essas emoções, quando são mal controladas, vão gerar, então, muitas vezes, uma vida de pecado. Então é necessário que a gente ande pela fé e não pelos sentimentos, que a gente ajuste o foco, né, não fique olhando só para as circunstâncias, mas busque ser corajoso, ter o foco em Cristo e lidar biblicamente com as nossas emoções. É importante que a gente lide biblicamente com as nossas emoções. Olhe para a emoção e pense, aonde que Deus prometeu algo que me ajuda a lidar com essa emoção hoje? Senão nós vamos viver, né, uma vida simplesmente baseada no medo, reagindo à circunstância de forma, né, muitas vezes pecaminosa. E é interessante quando a gente tem conhecimento sobre algo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente está adquirindo conhecimento sobre os nossos sentimentos e sobre a nossa fé. Então é interessante essas outras fotos aqui, ó. Dentre as fotos todas que eu estava olhando, né, tem uma foto ali de um cara, esse cara de azul ali, parece que ele sabia o que estava acontecendo, né? Então parece que ele é experiente na casa mal assombrada lá. E na hora da foto, o que ele faz? Ele faz uma pose para a foto, né? Quando todo mundo sai apavorado, esse cara sabia o que estava vindo, né? Ele tinha conhecimento sobre o assunto. E assim nós temos que ser, de acordo com as Escrituras. Nós temos que ter conhecimento sobre as nossas emoções, conhecimento sobre o que está acontecendo. Enquanto Jesus chama os discípulos, né, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Lá em 1 João fala que no amor não há medo. Então, quando a gente não tem medo, a gente está demonstrando um amor que é verdadeiro. Então, como que nós vamos, né, andar para essa semana? Né? Eu gosto também dessa foto que o cara puxando e indo em frente, né? Vamos em frente. Porque o versículo diz que eles estavam apavorados e perguntavam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, quando eles têm um foco verdadeiro em Cristo, e quando eles conseguem olhar e entender quem é esse, e esse Jesus de Nazaré, esse é o que tem poder sobre as ondas do mar, e ele tem poder sobre as tempestades da nossa vida. Agora, o que você tem pensado no seu dia a dia? O que tem te trazido medo? O que tem tirado às vezes o seu sono? Será que você está fazendo a sua parte? Né? Será que, né, quando você entra no barco, lá você pega o seu pote de margarina e faz lá o seu serviço? Né? Existe o serviço do piloto do barco, que tem que talvez se preocupar com a parte dele. Existe o nosso serviço, talvez, que é tirar, né, a água do barco, fazer o seu serviço e tal. E nisso, então, repousar e descansar, sabendo que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, baseado nas circunstâncias, baseado no que é certo fazer nesse momento, seja fazer um bom trabalho, né, no seu emprego, no seu serviço, cumprir as suas horas de trabalho, ser fiel ao seu patrão, né? Muitos estão trabalhando de casa, por exemplo. Então vamos ser fiéis no que nós temos que fazer.
não, eu estou apavorado, tal. Não, seja fiel no que você tem que fazer. Faça aquilo que é certo. E a minha pergunta é, você durante a semana tem feito o que é certo, tem feito o seu serviço, tem feito aquilo que Deus pede para você fazer, que é às vezes o básico, que é às vezes, tomar decisões no nosso dia a dia baseados na fé em Cristo, esperando que Deus vá fazer também a parte dele. E o Deus que tem sido fiel por tantos anos na nossa vida, Ele vai continuar sendo fiel. O Deus que é fiel hoje, que hoje nos deu recursos, que hoje nos trouxe até aqui, para a gente pudesse estar reunido, esse mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus do passado, mas Ele é o mesmo Deus também do futuro. E a nossa fé, ela repousa sobre um Deus que é imutável. Essa talvez é o grande atributo de Deus para nós compreendermos hoje. Deus, Ele é imutável. E o mesmo Deus que a gente teve fé no passado, que você depositou a sua fé um dia, Ele é o mesmo Deus do seu futuro. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, a gente quer pensar nas coisas lá do alto. Nos ajuda, Senhor, a não manter a nossa visão somente nas coisas aqui da terra. A gente sabe que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio, Senhor, espírito de moderação. E a gente quer entender, Senhor, essa frase que os discípulos perguntaram lá, quem é esse? Quem é esse Deus? Porque o nosso conhecimento acerca de Ti, Senhor, vai nos ajudar a passar por todas essas tempestades, por todas essas provações que temos enfrentado. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia a viver a cada dia, Senhor, um dia depois do outro, baseados na fé de quem o Senhor é, de quem o Senhor sempre foi e do Deus fiel que o Senhor foi ao longo da nossa vida. Muitas vezes permitindo coisas para que pudéssemos acordar, para que pudéssemos aprender lições, para que pudéssemos viver, Senhor, nesse dia, baseados na fé de quem é o Senhor. Nos auxilia, Senhor, a viver de fato, um dia depois do outro, ancorados naquele que é o sustentador de toda a nossa fé. É por isso que a gente te louva e te engrandece aqui nessa manhã, Senhor, e te adora. E queremos te adorar, Senhor, não somente aqui nos domingos, mas também em cada dia da nossa vida. E que a cada momento, Senhor, que a nossa fé for balançada, que o medo vier tomar conta, a gente possa olhar para o Senhor com a fé que vem de Ti. E é por isso que a gente ora, no nome do Senhor Jesus. Amém.